Seguindo, correção da atividade, nós íamos aqui começar na página 22, onde iríamos começar com a leitura do texto, como eu já disse a vocês. Sempre que for fazer alguma atividade, realizar alguma atividade, você tem que fazer o quê? Você tem que pegar e fazer a leitura do texto que tiver antes. Pode ser de história, de geografia, de ciência, de matemática. Se tem um texto antes das perguntas, então você vai ter que ler esse texto, tá? Ah, tia, não estou entendendo. Gente, é voltar ao texto. Sempre leiam os textos que tem, tá bom? Então, você iria fazer a leitura do texto, você iria sublinhar no texto as palavras que você não conhece, se tem alguma palavra que você não conhecia, então você iria sublinhar ela, e iria procurar o significado dela no dicionário. E no texto, qual vocês os dariam se o texto fosse seu. Nesse aqui, um pouco de conversa, nós iríamos aqui conversar com os colegas. Onde nós temos aqui com que propósito o leitor vai ler esse texto. Então, qual é o propósito? De saber e aprender como nascem as estrelas, né? Em seguida, o que você acha que o autor pretendia ao escrever esse texto? Então, o autor, ele pretendia o quê, gente? Transmitir informação, como nascem as estrelas, e tendo em vista aí que o formato por ele escolhido foi o texto expositivo. E, na sua opinião, o autor atingiu o objetivo? Espero que vocês tenham percebido que sim, que o autor ele atingiu aí o objetivo do texto, na leitura aqui do texto. No segundo, qual é o tema do texto? Como nascem as estrelas? O tema é a formação das estrelas no universo. Qual é a principal informação da introdução? É que as estrelas são nebulosas antes de nascer. Então, aqui na introdução, gente, ó, nesse primeiro parágrafo aqui, que é o quê? A introdução. Então, ele tem dizendo que as estrelas, elas nascem, e antes disso, elas são o quê? Elas são nebulosas antes de nascer. No número 4, em qual parágrafo do texto o tema é desenvolvido? Voltando aqui, gente, o texto ele é desenvolvido no desenvolvimento aqui, no desenvolvimento, que vai ser o quê? No segundo parágrafo. Então, o primeiro ele é a introdução, o desenvolvimento veio no segundo parágrafo, porque o terceiro ele é a finalização. Ele é a conclusão do texto. Então, primeiro parágrafo, segundo parágrafo, terceiro parágrafo. Onde o segundo parágrafo aqui é o desenvolvimento. No número 4, ainda você iria circular nesse parágrafo as expressões que indicam a sequência. Então, olha aqui, ó. No desenvolvimento, ele amplia o tema. O modo de organizar as informações é apresentá-las em sequência, que pode ser marcada pelas expressões como primeiro, depois, em seguida, finalmente. Então, no texto, você iria circular a palavra primeiro e, em seguida, a palavra depois. Ela está aí apresentando o quê? A sequência que ela está... A expressão aqui que está indicando a sequência. Então, primeiro e depois. No quinto, qual das frases abaixo poderia substituir a conclusão do texto? A formação de uma estrela depende de vários fatores, não tinha como ser porque ele ainda aqui está colocando a dúvida, tá? Tudo começa com a condensação de uma nebulosa, ele aqui ainda ia ter que você dar continuidade. Tudo começa, depois, aí a gente ia ter que ter aqui mais algum desenvolvimento. Então, o que pode concluir aqui, nesse momento, acaba de nascer uma estrela, a gente poderia estar colocando essa bola incandescente, é a estrela que acaba de nascer.
Então, a frase que pode substituir a conclusão do texto é essa segunda frase aqui, tá? Em seguida, página 24, que você iria, com base no texto, você iria completar a cruzadinha. Então, como é que você iria completar aqui a cruzadinha? Nas frases aí, você ia pegar lá no texto, você ia voltar lá no texto, onde, deixa eu precisamente dizer onde... Ó, e assim, você gostaria de saber como isso acontece? Então, daí em diante, ela vem dando aqui a resposta. Antes de nascer uma estrela, é uma grande nuvem de gás e poeira interestelar, que recebe o nome de nebulosa. Beleza? Então, a primeira é estrela. Segunda palavra, nuvem. Terceira, poeira. Quarta palavra, interestelar. Quinta, nebulosa. Em seguida, você iria fazer o esquema do texto. Então, você iria escrever ao lado da foto a parte do texto que ela corresponde. Você não iria inventar uma história, não. Você olhando para a imagem e de acordo com introdução, deixa eu diminuir aqui, ó. Introdução, desenvolvimento, conclusão. Então, você iria aqui no primeiro parágrafo, segundo parágrafo, terceiro parágrafo. E qual é o título do texto que a gente está trabalhando hoje? Como nascem as estrelas. Então, na introdução, as estrelas são uma nuvem de gás e poeira interestelar. No desenvolvimento, a nebulosa começa a se condensar e a conclusão, acabou de nascer uma estrela. Então, você nem iria copiar o texto todo, você iria colocar aqui as partes principais. Então, a introdução, as estrelas são uma nuvem de gás e poeira interestelar. O desenvolvimento, a nebulosa começa a se condensar e a conclusão, acabou de nascer uma estrela. Em seguida, fique sabendo, o texto expositivo é escrito com base em informações obtidas de fontes, como internet, livros, revistas especializadas, enciclopédias ou mesmo depoimento de especialistas no assunto. É importante que as fontes elas sejam confiáveis. E em que fontes o aluno Felipe pesquisou para escrever o texto? Nos sites da internet. Veja aqui, ó. Tem aqui a fonte, então aqui são o quê? São sites da internet. Então, quando você fizer um texto que for por a internet, você tem que colocar a fonte, tem que dizer qual é, tá? Então, número 8, fontes, sites da internet. Como é possível saber isso? Pela informação das fontes no fim do texto. Lá no fim do texto, ele está dizendo, aí é fontes, tem lá, fontes. Então, dali você vai saber de onde foi que ele retirou aquelas informações. Com a ajuda do professor, observe as fontes usadas por Felipe. Indique que elas são, o que indica que elas são confiáveis? Porque elas são sites de universidade. Então, os sites de universidade, elas são bem confiáveis, porque ali tem vários estudiosos, nós temos ali várias pessoas que estão estudando e percebam que tudo aí foi da internet, aí
dessa fonte, ela é de universidade, então ela é confiável, tá? É preciso acessar o endereço de instituições aceitas. Então, se você tiver alguma dúvida, se realmente aquilo ali é verdadeiro ou não, você pode estar colocando esse endereço aqui na barra dos endereços, você pode estar digitando para saber se realmente ela é ou não uma fonte confiável, tá? Acompanhe sempre essas pesquisas, esteja olhando. É importante que vocês saibam também que pode apresentar, que não pode, tá, gente? Não pode apresentar cópia, não pode apresentar cola, não pode pegar, copiar e colar um texto. E vocês devem escrever sempre o próprio texto, tá? Com dados obtidos em pesquisa. Então, se você vai pesquisar, você vai ler e vai expor ali sua ideia. Você não vai copiar e colar, porque isso aí chama de plágio. E sempre que você fizer uma pesquisa na internet, você tem que colocar a fonte, tem que colocar a data que você pesquisou. E essa letra C ela seria uma questão discutida entre todos juntos, todos conversando. E é isso aí. Vocês devem escrever o próprio texto com dados obtidos em pesquisa e tem que estar citando sempre as informações, ou seja, o endereço eletrônico seguido aí da data de acesso. Perceba que aqui a da pesquisa, ela tem aqui na fonte, ela não está a data aqui. Infelizmente, foi um erro aqui já que já era para ter tido aqui, para poder dizer quando foi que ela foi acessada. E é isso aí por hoje. Estamos aqui nos despedindo, tá? Amanhã vocês terão a aula com a tia Mari, antes da tia Adriana. Então, nós nos encontraremos às 9h30, tá bom? Um super